Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 30 de agosto de 2025. Vamos trazer aqui um tema sobre o apagão. Este assunto já é tratado há muito tempo. Existem profecias antigas falando sobre um apagão, os 3 dias da escuridão. Será que realmente tudo isso que foi profetizado e que hoje está voltando à baila, será que ainda devemos acreditar? Será que não é mais uma narrativa para distrair as pessoas, causar medo? Porque estamos num tempo de revelações, de verdades, e distrair, arrumar qualquer motivo para que as pessoas deixem de concentrar-se em si mesmo, na sua expansão de consciência, é uma tática ainda usada por aqueles que não querem, de fato, que a humanidade faça a sua ascensão. Mesmo sabendo que nem todos vão ascensionar, uma parte da humanidade vai ascensionar. Essas atitudes da não-luz de querer atrapalhar pode até, sim, causar um atraso para algumas almas e até, em certos casos, algumas almas podem, pela sua distração, não atingir a frequência da nova Terra. Por isso, tantas narrativas ultimamente, tantas cortinas de fumaça, para que as pessoas realmente fiquem no pânico, fiquem na dúvida, na descrença e não façam a sua parte neste tempo de finalização de um ciclo. Os 3 dias de escuridão, o apagão, enfim, seja lá o que for, mesmo que seja uma profecia antiga, quando mudou a linha de tempo em 2010, as informações que vieram de lá para cá, todas elas convergem para a mesma situação. Tudo que foi profetizado na velha linha de tempo, ou seja, antes de 2010, não é necessariamente o que vai acontecer. Algumas coisas sim podem acontecer, porque não é uma mudança de 100%. Mas a princípio a orientação que chega é: não acredite nas velhas profecias. Porque se mudou a linha de tempo, muda tudo. Não que a profecia estivesse errada, porque quando ela foi feita, ela se baseou na energia, no prognóstico, no desenho que estava ativo para o futuro. Mas quando muda algo, aquilo que estava projetado tem que ser modificado. Então, os 3 dias de escuridão, o apagão também, não devemos perder tempo. Porque se tivesse alguma coisa realmente necessária, poderíamos então ter a certeza de que alguma orientação estaria vindo. Orientação da luz. Lembrando que as orientações positivas que vêm das nossas versões de alma mais elevada, dos nossos amigos espirituais mais elevados, eles nunca trazem medo, desconforto e nem desesperança. Quando vem uma mensagem assim, que traga um efeito negativo, a não ser que seja uma mudança que a pessoa precise fazer e ela não quer fazer, então ela acha ruim. Mas isso é fácil de perceber. Quando você vê uma notícia, escutar algum áudio, ler algum texto, que traga medo, que te tire a esperança, que te tire a fé, que faça voltar para trás na tua caminhada, que deve ser sempre para frente, de alegria, de esperança, de confiança, de certeza que o plano divino é perfeito e ele não falha. Vamos hoje aqui considerar algumas coisas, embora eu já coloquei em alguns textos bem antigos, ali por 2015, 2016, e também depois alguns textos mais adiante, e também alguma coisa eu já falei em vídeos também, em áudios, nos últimos anos. Mas vamos aqui fazer uma
reavaliação atualizada. Todas as possibilidades. Então dizer que o apagão, os 3 dias de escuridão, vai haver, não vai haver, vai acontecer, não vai acontecer, na verdade, ninguém tem a certeza, ninguém pode afirmar, porque não existe ainda nada concreto. Se tudo mudou, a única certeza que nós temos é que também mudaram as perspectivas. Agora, o que ainda vai acontecer? O que vai deixar de acontecer? Se é algo importante, nós vamos receber notícias, informações, esclarecimentos e vamos colocar para as pessoas. Tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo, sempre temos o amparo do alto. E o amparo do alto jamais falha. Até para aquelas almas encarnadas que não se comprazem no bem. Tem o amparo também. Estão desviadas do caminho, mas tem o amparo. Ninguém vai ficar desamparado. Como é que o Criador iria colocar algo para trazer muita dor, muita destruição e que atingiria a todos? Se sabemos que cada um tem o seu histórico e ninguém passa o que não precisa passar, ninguém paga aquilo que não deve, ninguém sofre uma dor que não seja necessário por uma razão, por uma causa justa e honesta. A dor sempre é uma moeda de troca para quitar pendências da alma. Como é que vai acontecer algo que vai afetar todo mundo, sem exceção? Isso é uma coisa tão lógica que só por si já desmonta qualquer narrativa. Vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar alimento, vai faltar dinheiro, vai faltar isso, remédio e não sei mais o quê. Como que alguém vai pagar um preço daquilo que não tem a dívida na justiça divina? Será que é difícil de compreender isso? Lembrando ainda que os 3 dias de escuridão é uma metáfora, uma parábola, como você diz. Ela tem significado múltiplo e nada de concreto ao mesmo tempo. Por exemplo, já falei num texto anterior sobre esse assunto. E se os 3 dias de escuridão fossem realmente os 3 séculos da transição planetária? 3 dias, 3 séculos? O tempo não existe como nós conhecemos, ele é subjetivo. Houve também 3 décadas. Quando houve a última invasão Arconte, em 1996, 3 décadas, que fecha agora, final deste ano, início de 2026. 3 décadas que as almas encarnadas neste tempo, e aqui estamos todos vocês que me ouvem, recebemos um apagão da nossa consciência em 1996. Um apagão daquilo que estava armazenado ali para fazer algo em benefício da transição planetária, da ascensão das almas. Principalmente aquelas pessoas mais adiantadas em termos de consciência, que têm um propósito, que têm uma missão, que têm uma mediunidade. É porque passou tanto tempo e a maioria já não lembra mais. Mas em 1996, com esta invasão, houve uma energia que apagou muita lembrança que nós teríamos que trazer nesse período e não conseguimos trazer. Por isso agora as coisas começam a andar de novo. Porque esses arcontes que vieram em 1996 foram realmente levados todos. Então podia ser 3 décadas, podia ser 3 séculos, podia ser qualquer coisa. Muitas vezes, quando se acessa certas
profecias antigas, tem coisas lá que metem muito medo. Os 3 dias de escuridão. E naqueles 3 dias, fechem as portas, janela e as cortinas, e não saia para fora e não olhe para fora, porque senão você vai ser atingido pelas trevas, pela força das trevas. Olha que coisa dantesca isso. Mas daí a gente pensa, puxa vida, será que isso também não tem um significado? Não é que você tem que se fechar dentro de casa, fechar a janela, portas, cortinas e não olhar para fora, não se misturar com o caos lá fora. Será que você não precisa olhar para dentro de você, ver a tua essência? As mudanças que estão acontecendo, que tanto falamos aqui? E deixar de olhar lá fora o tumulto, o caos, daquilo que vai deixar de existir. Porque se você olhar para fora e se envolver com aquele caos, você vai ficar enrolado nesse caos, como uma avalanche, vai junto com aquela energia que não é da nova terra, que é o velho ciclo que vai se repetir em outro mundo de provas e expiações, no exílio. Será que isso não tem lógica também? Pode ser uma metáfora exatamente com esse significado. Pode ser também uma escuridão, um apagão das mídias. Essa mídia, nós sabemos a quem ela serve. Infelizmente, as pessoas se venderam a quem paga. E como já dissemos aqui tantas vezes, ninguém paga para dizer a verdade, mas paga-se muito bem para omitir a verdade, ou então disseminar uma mentira. A mentira tanto repetida vira verdade, e é isso que eles tentam há muito tempo. Há um século, pelo menos. Será que não é a hora de haver uma troca de sistema midiático? Como nós sabemos, todos os sistemas vão ser resetados e reinicializados. O sistema financeiro, o sistema religioso, de ensino, de justiça, de governo, de saúde, de produção, de consumo e certamente o midiático. Será que não vamos ter um desligamento e aí sim reinicializar ou reiniciar um novo sistema midiático onde a verdade seja realmente transmitida e não omitida? Onde não precisa pagar ninguém para trazer a verdade, dar a informação. Pode ser um apagão, uma escuridão, que é a mesma coisa, de todos os dados de internet, para a reinicialização de fato de todos os sistemas, porque tudo hoje é sistema. Tudo está entrelaçado como uma teia. Mas se nós vemos tanta coisa mudando, quantas coisas novas nas mídias, na internet, nas plataformas digitais, na comunicação entre pessoas, independente da grande mídia, obviamente. Vemos tanta mudança no sistema financeiro, que já aconteceu, de uns anos para cá. Tanta coisa em sistemas de crenças, religiosos, políticos, de produção, até no consumo. Nós estamos vendo tecnologias na área da saúde começando a surgir, as curas que já eram para ter sido implantadas há 70, 80 anos. Agora vamos ver os resultados, porque o sistema está mudando. Então, será que não é o apagão do velho sistema de tudo isso e o reinício de novos sistemas, novas tecnologias? Mas nós vemos que as coisas estão andando sem a necessidade do desligamento. Então, será que é preciso desligar? Aí alguém já disse, mas vai ter um apagão do Sol, o Sol vai ficar 3 dias sem aparecer. Bom, em primeiro lugar,
Nós sabemos que a Terra gira sobre si mesma, por isso temos em lugares da Terra que é dia, lugares que é noite. Se a Terra parar de girar, onde é noite vai ficar noite mais tempo, e onde é dia vai ficar dia mais tempo, mas então a escuridão não vai ser total, vai ser parcial. Aí alguém diz, mas vai ter uma nave grande, enorme. Sim, tem naves maiores que o planeta Terra. Vai ficar entre o Sol e a Terra e vai fazer sombra, então o Sol não vai aparecer. Sim, seria uma hipótese. Mas para que isso? Qual a necessidade disso? Será que tem necessidade? Para que serve isso? A lógica diz que isso não tem sentido. E eu nunca recebi nenhuma informação sobre essa possibilidade. Vai ser feita a remoção de todos os seres trevosos e arrebatados os bons. Bom, o arrebatamento também não vai acontecer, porque nós não estamos na linha do Armagedão. Então, não é necessário o arrebatamento. Pode ser que seja arrebatado as almas que precisam deixar a Terra, mas elas vão pelo processo natural do desencarne. Não é preciso tirar tudo de uma vez só. Então não tem sentido. O Sol não vai se apagar. Mas daí vai faltar energia elétrica, vai faltar água, vai faltar não sei o quê. Isso aí eu também digo. Para que serviria isso, a não ser para castigar a humanidade? As pessoas que precisam de aparelhos eletrônicos até para sobreviver. A água, se faltar luz, vai faltar água em pouco tempo. Os alimentos vão se deteriorar, vai faltar comida. Tem que armazenar comida e água. Mas não tem como armazenar comida e água. Vai armazenar quando? Quem já está armazenando há 2, 3 anos, porque eu vejo canais insistindo que é para armazenar comida e armazenar água. As pessoas que estão armazenando comida e água já botaram fora uma barbaridade de comida. Porque não dura. E a água também, gastaram o dobro. Tem sentido isso? Será que não é uma tentativa das trevas de causar medo? Fazer as pessoas se desgastarem? Fazer as pessoas consumirem seus parcos recursos em excesso, através de coisas que não vai precisar, que vai jogar fora? Quanto mais eu ouço certas coisas, mais eu me convenço que tudo isso é, sim, uma mensagem das trevas para causar medo, pânico e distrair as pessoas, para que elas não vejam o que está acontecendo, que o que está acontecendo é maravilhoso, mas mostram o terror. Porque tudo está controlado ainda, aquilo que é mostrado ainda está sendo controlado pelos da não-luz. Então, o que é mostrado é tenebroso, mas o que não é mostrado é uma maravilha, que nos traz alegria, esperança, confiança, paz, certeza de que tudo vai finalizar em breve. Aqueles que, obviamente, fizeram por merecer a ascensão da sua alma. É cada vez mais claro e mais notório que as narrativas dos da não-luz tudo fazem para distrair, atemorizar, paralisar as pessoas que querem e precisam e têm condições de seguir no seu caminhar rumo à evolução, rumo à ascensão. Quanta coisa está sendo distorcida de propósito. Eu já disse aqui num áudio mais antigo que tem gente que só quer visualização do seu canal. Então não se importa de colocar lá chamariscos como uma notícia bombástica que causa medo e pavor, porque as pessoas ficam curiosas. Então é óbvio, a notícia ruim se espalha. Assim a mídia faz. E você sabe disso. E se a mídia está servindo ainda a não-luz? Por que certas pessoas ainda se comprazem nisso?
mas tem aquele de boa vontade, que faz um trabalho com a intenção de fazer no bem, de fazer um trabalho honesto, mas se deixa levar. Eu acho que pelo ego. Ah, daí o meu canal vai ter mais visualizações, eu vou ter mais visibilidade, eu vou ter mais sucesso. Bom, aí tá na frequência da competição ainda, infelizmente. Na cooperação não importa quanto você vai ganhar. Na cooperação não importa se você vai ter mais ou menos visibilidade no teu canal. É preciso informar, orientar, esclarecer. E mais que isso, não é necessário. Nós podíamos dizer também que a escuridão, o apagão, poderia ser das velhas crenças. É preciso apagar as velhas crenças enraizadas, implantadas em nós. Porque existe o implante da mente, um implante primário, que manipula as mentes pelas suas crenças. É difícil mudar quando a gente acredita demais e não se permite a nenhuma outra possibilidade. Aliás, eu diria que não se admite nenhuma outra possibilidade, não há nenhuma chance de mudar. Porque não se permite, vai mudar que jeito? Não vai vir uma força de fora. Lembre-se que ninguém tem poder sobre nós, nem para mudar para o bem. Depende de cada um, porque o livre-arbítrio é uma lei natural. Uma vez não é uma mensagem recebida, mas uma visão. E se fosse necessário realmente acontecer os 3 dias de escuridão e tudo fosse paralisado por uma razão qualquer, desde que essa razão fosse realmente necessária para o bem da humanidade e do planeta Terra. Na hipótese de faltar luz, faltar água, faltar comida, o que poderia então acontecer para que aqueles que não devem sofrer não passar pelo transtorno, pelo sofrimento? Porque a justiça divina é justa. Nada mais justo do que ela. Então, aquilo que me veio como uma projeção, se isso fosse necessário, se eu não tenho que passar pelo desgosto, pelo desprazer, pelo desconforto desses dias de escuridão, então você também não deveria passar, porque você também é uma alma boa. O que poderia acontecer? Uma coisa simples. Aquilo que acontece todas as noites quando vamos dormir. Todo mundo que não precisa passar estaria no local onde deve estar, porque as coisas são sincronizadas, obviamente. E todo mundo iria dormir ao invés de uma noite, 3 dias, sem acordar. E não iam nem ver. Não iam sentir sede, não iam sentir fome, porque iam dormir, de fato, o corpo ia ficar em stand-by até passar tudo. E não iria acontecer absolutamente nada. E quando acordasse, então teria um novo panorama. Muita coisa mudada. Aí seria uma mudança radical. Eu não acredito nisso. Mas já me passou como uma imagem que poderia acontecer. Mas eu não vejo realmente essa possibilidade sendo necessária, porque não é lógica. Não há necessidade, os sistemas podem ser mudados de uma forma gradativa, sem sofrer mudanças bruscas. Quando mudou a linha de tempo, em 2010, a linha do Armagedão, que seria o Armagedão de fato, provavelmente o planeta ia ficar desabitável por muitos milênios. Mas, neste caso, para que
Se tudo vai mudar, já que a linha de tempo da Terra mudou, para uma transição suave e pacífica. Então as coisas vão mudar suavemente, pacificamente. Precisamos, mais uma vez, entender a lógica das coisas, porque o universo é uma lógica. O universo é uma matemática exata, perfeita. Não há imprevistos. Há sempre uma situação necessária por uma razão. Não existe sorte nem azar. Existe um plano maior que cuida de tudo. E nós só temos que fazer a nossa parte, porque se eu não faço a minha parte, ninguém vai fazer por mim. Quando nós começarmos a compreender isso, nós vamos ver como a vida é realmente muito mais fácil do que desenharam para nós. Nós temos que apagar a velha consciência, nós temos que apagar a velha energia, porque nós vamos apagar da nossa consciência, uma vez ascensionando, obviamente, vamos apagar o tempo de provas e expiações. Então vai haver uma mudança na nossa consciência. Que nada mais é do que a ascensão da alma. Sair da terceira dimensão para a quinta dimensão de consciência, sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, de fato acompanhar a transição planetária do planeta Terra. Então o apagão significa o nosso passado, ele vai ser, é como um programa, ele vai ser resetado. Nós vamos seguir um novo programa, porém, aquilo que serve ainda das velhas programações nossas, como as memórias do aprendizado, por exemplo, a bagagem de alma vai permanecer junto com nós. Mas vamos apagar esse programa que nos faz sofrer, porque é um mundo de provas e expiações que vivemos até aqui. Provas e expiações é um mundo de dor e sofrimento. Não existe mundo de provas e expiações sem dor e sofrimento, porque se não existisse a dor e o sofrimento, a alma não evoluiria. Ela entra num estado de conforto e não faz mais nada, a não ser aquilo que lhe agrada. E aquilo que lhe agrada nem sempre é o que ele precisa, porque as lições não são gratuitas. As lições são conquistadas, aprendidas a duras provas. Como qualquer coisa na vida. Ninguém ganha de graça o aprendizado, ninguém ganha de graça nada que não seja através da conquista individual, pelo seu esforço. A cada um segundo os seus esforços, as suas obras. Então, para finalizar, para que tanta preocupação com o apagão, com os 3 dias de escuridão? Nada vai acontecer que não seja realmente aquilo que vai para melhor, para mim, para você e para todos. Tivemos tanta oportunidade de evoluir, e quem não evoluiu vai embora e pronto. Vai ter o apagão de que viveu na Terra, não vai lembrar. Vai continuar com o véu do esquecimento. Faça o teu melhor. Seja a tua melhor versão. Encontre o divino em você. Se você não fizer o teu melhor, as tuas lições, a tua parte, você não vai ascensionar porque você não quis. Não fez o dever de casa. E é isso que importa. Não é ficar preocupando-se com o apagão, com a falta disso, a falta daquilo. Ninguém vai passar por aquilo que não precisa passar. Ninguém vai morrer antes da hora que a sua alma estipulou para esta encarnação. Portanto, preocupe-se com você e não com aquilo que está fora de você. Não é mais tempo de perder tempo com suposições, com subjetivos, com falácias, com opiniões de terceiros e com tudo aquilo que estava na velha linha de tempo da Terra. Estamos em outro tempo, em outra linha de tempo. Estamos numa outra frequência, numa outra energia.
E agora só há dois caminhos. Ou ascensiona, ou vai para um outro mundo de provas e expiações. Simples assim. Na medida que cada um vai desencarnando, já está definido. Volta para a Terra, não volta mais para a Terra. Não voltando para a Terra, o destino é um mundo de provas e expiações, para continuar aquilo que estava fazendo aqui. Como se fosse uma escola. Reprovou, vai repetir. Simples, prático, objetivo e lógico. Sem devaneios. É isso que nós devemos começar a pensar a partir de hoje e não perder tempo com aquilo que realmente não importa. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.